Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu anfitrião nessa nossa aula maravilhosa de História. Então vamos a ela, ao tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha! Aula de número 19, objeto de conhecimento, Idade Média, conceito e periodização. Detalhamento, o feudalismo, as cidades medievais, o poder da igreja no medievo, a crise do século XIV. A gente vai então adentrar um pouquinho mais sobre essa temática que é a Idade Média, também descobrir um pouquinho sobre os conceitos do feudalismo, que foi de fato o feudalismo, entre outros nuances que caracterizaram esse período da história. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, pessoal, estou aqui próximo a um castelo medieval, para a gente entender um pouquinho sobre esse momento, sobre todos os nuances que permearam a Idade Média. Lembrando que, quando falamos Idade Média, o feudalismo e toda essa divisão social, esse fenômeno social, a gente está falando da Idade Média da Europa Ocidental. Ao mesmo tempo, gente, está acontecendo em outras partes do mundo, por assim dizer, como, por exemplo, no Império Bizantino está acontecendo outros fatos, lá no Oriente Médio está acontecendo outros fatos, ao mesmo tempo. A gente divide em aulas para a gente compreender melhor cada nuance, por assim dizer. A gente vai entender um pouquinho como é que se deu a descentralização do poder e também o surgimento da sociedade medieval, conhecida como sociedade feudal. Vamos entender um pouquinho mais, vamos recapitular um pouquinho. Império Romano, onde as cidades eram bastante populosas e tinha uma hierarquia bem dividida sob o poder ali dos Césares, né, gente? Dos imperadores. Depois do declínio desse Império Romano, com as invasões germânicas, também conhecida como invasões bárbaras, foi que, então, a gente viu a formação de diversos reinos bárbaros, reinos germânicos, e a gente vai destacar um específico, que é o Reino Franco. Após a assinatura do Tratado de Verdun, tá, gente? E também uma série de outras invasões bárbaras, as chamadas Hordas Bárbaras, a gente vê que houve um clima de insegurança e aos poucos as pessoas foram procurando os grandes senhores, detentores de terra, para ali se abrigarem para proteger dessa insegurança que pairava lá na Europa Central. Gente, a gente vê que nesse momento houve uma descentralização do poder. Professor, o rei deixou de existir? Não, galera, ele continua existindo, gente. Só que o rei, ele não tinha mais o poder absoluto, tá, gente? Porque ele dividia com os senhores feudais. Como aconteceu, tá, gente? Como a gente sabe que existia na Europa um clima de insegurança, o rei passou então a distribuir o seu território, dando poderes ali para os nobres. E esses nobres se tornaram os senhores feudais. E a relação que o nobre tinha com um senhor mais poderoso, por assim dizer, a gente conhece como os vínculos de vassalagem. Mas a gente vai começar a conhecer todos esses nuances a partir de agora. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Ok, gente, vamos então ver as transformações dos tempos medievais. Vamos lá, olha só o que o texto fala pra gente. Ao longo do período medieval, que durou cerca de 1000 anos, é dividido em duas fases, tá, gente? Prestem atenção. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando não apenas de um período uno, de característica una, a gente está falando de um período de múltiplas características. E a gente pode dividir, gente, a Idade Média europeia, ali, Europa Central, Europa Ocidental, em dois momentos, tá, gente? De um lado, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Considera-se a Alta Idade Média o período compreendido entre os séculos 5 e 10. A Baixa Idade Média estende-se entre os séculos 11, tá, gente, até o século 15. Na Alta Idade Média foram formadas as grandes propriedades agrícolas na Europa Ocidental, isoladas uma das outras e conhecidas como feudos. Beleza, gente? Vamos então à primeira ideia para a gente conhecer um pouco mais nessa aula e fixar essa informação. Feudo, galera. Professor, o senhor está falando muito de feudo, de feudalismo, mas o que de fato é um feudo, tá, gente? Um feudo pode ser uma porção territorial, pode ser ali uma ponte, mas na grande maioria das vezes consistia em terra, tá, gente?
Nesse momento, a unidade de medir riqueza era a terra. Se você possuía terra, logo você tinha riqueza. Caso você não possuísse terra, você era obrigado, então, a se vincular, de certa forma, com o senhor que era possuidor dessa terra, ou seja, desse feudo. Vamos entender, tá, gente? Lá a chamada Baixa Idade Média compreende entre os séculos, só para a gente reforçar essa informação, o século XI, tá, gente? Até o século XV, tá, gente? Vamos lá, vamos continuar com o texto. Na Alta Idade Média, foram formadas as grandes propriedades agrícolas na Europa Ocidental e isoladas uma das outras e conhecidas como feudo. A gente já compreendeu que feudo é uma porção territorial, tá, gente? Não havia um forte poder central que governasse e o comércio entre elas eram quase que inexistentes, tá, gente? Professor, mais uma vez, o rei existia, professor? Existiam os reis? Existia, tá, gente? Inclusive existia os imperadores. Mas quem realmente mandava no feudo era o senhor feudal, tá, gente? O senhor feudal mandava ali na sua porção territorial. Geralmente, o senhor feudal, o dono do feudo, tinha o seu próprio exército, tá, gente? A sua própria força armada. E quando o rei precisava guerrear contra outra nação, ele pedia ajuda dos senhores feudais, e aí se a gente vê que o poder estava descentralizado. Não existia um soberano que dominasse todo aquele território. Existia, sim, um território dividido em vários feudos, cada um governado pelo seu respectivo senhor feudal. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Os servos que viviam e trabalhavam na propriedade do senhor rural produziam praticamente tudo o que era necessário para os moradores do feudo. O isolamento e a autonomia dos feudos fizeram com que muitas cidades nesse período perdessem importância. Essa forma de organização ficou conhecida como sistema feudal. Gente, o que de fato é sistema feudal? Gente, é uma forma de organização social, tá, gente? Por quê, professor? As cidades deixaram de existir, elas tornaram-se inseguras. Lembrando que a gente está vivendo em um período de grande insegurança, até porque a gente está vivendo em um período de grandes invasões, onde não existia insegurança. Os bárbaros e outros povos poderiam invadir a cidade a qualquer momento. E as pessoas buscavam refúgio, gente, nas grandes propriedades rurais. Assim, submetendo-se a um senhor. E esse sistema, gente, a gente dá o nome de sistema feudal, também conhecido como o feudalismo. Vamos entender, então, um pouquinho mais o que é esse feudalismo. Vamos lá, galera. O que foi o feudalismo? Enquanto os povos germânicos se fixavam na Europa Ocidental e os árabes iniciavam sua expansão pelo norte da África, diversos feudos se formaram na Europa Ocidental como consequência da fragmentação política do antigo Império Romano. Nascia o feudalismo, uma nova forma de organização política, econômica e social. Mais uma vez, se eu perguntar para vocês na prova, ou se vocês verem em algum certame, vestibular, PSC, ou qualquer concurso que outrora vocês podem fazer, e perguntar, professor, o que é o feudalismo, vocês vão lembrar do professor, então, explicando que o feudalismo é uma forma de organização política, até porque a gente vê que quem mandava de fato era o senhor feudal e o poder político era descentralizado. Econômica a gente vê também porque a base econômica era uma base rural, a grande maioria das pessoas moravam na zona rural, e social, uma vez que a gente vai ver que a sociedade era dividida por classes ou estamentos, tá, gente? Cada pessoa tinha o seu lugar na sociedade. Vamos adiante, vamos lá. A sociedade feudal. A sociedade feudal era uma sociedade de ordens ou estamentos, isto é, composta por camadas sociais rígidas. O indivíduo nascia e morria pertencendo à mesma camada social, com raras chances de modificar a sua condição. Ser ou não dono de terras era um fator que definia o lugar do indivíduo na estrutura social. Então a gente vê que a sociedade feudal era uma sociedade bastante rígida e não existia as chamadas
trocas de camada. Se você nascia servo, a chance de você morrer servo era quase que absoluta, e a chance do seu filho, do seu neto e de seu bisneto também ser servo, trabalhador rural, era muito grande. E também se você nascesse nobre, gente, a chance de você continuar nobre era quase que total, tá, gente? E seus filhos, netos e bisnetos. Dentro de outra ordem social, gente, existia os clérigos. Gente, professor, um membro do terceiro estado, por assim dizer, dos servos, poderia adentrar no clero? Sim, gente, poderia se tornar clérigo, mas fazia parte do baixo clero, tá, gente? Quem mandava, quem estava sob domínio ali da ordem dos clérigos, do estado dos clérigos, do chamado primeiro estamento, era basicamente a pessoa que pertencia à nobreza e que por entraves políticos estava ali pertencendo àquele estado, àquele estamento. Então, galera, essa é a pirâmide social que vai basicamente nos situar de como era a sociedade na Idade Média. Aqui no topo da pirâmide, ou melhor, na base da pirâmide, está quem trabalha, que são justamente os camponeses, galera. E eles eram responsáveis por produzir, por trabalhar, para sustentar, digamos assim, as outras camadas dessa pirâmide social. Posteriormente, no segundo nível da pirâmide estão os nobres. Quem são os nobres, professor? Aqueles bem-nascidos, aqueles senhores feudais, aquelas pessoas que tinham um certo privilégio de nascença. E lá no topo da pirâmide estão justamente os membros do clero. Gente, quem eram os clérigos, professor? Eram os religiosos, professor. Eram aqueles que tinham ali, digamos assim, um poder espiritual, que estavam vinculados à Igreja Católica. Gente, o clero ele tinha muito poder na sociedade feudal, visto que ele tinha um domínio tanto terreno como espiritual. Terreno por quê? Porque eles controlavam também vastas porções territoriais, que eram as terras da igreja, como também no plano espiritual, visto que eles comandavam os dogmas religiosos que, de certa forma, comandavam toda a vida em sociedade. Vamos então adiante para a gente compreender um pouquinho mais essas três ordens, esses três estados, esses três estamentos que contemplam a sociedade feudal. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Ok, gente. Abade, tá, gente? Chamado Adalberão de Lau, ele formou a chamada teoria das três classes, ou três estados, três estamentos, três ordens também, as chamadas ordens cunhacenses lá, formulada por Adalberão de Lau. Segundo ele, era necessário que a sociedade tivesse sido dividida para que, de certa forma, ela pudesse andar e, de certa forma, alcançar o progresso, tá, gente? E a primeira classe social, estado ou ordem, que viria a ser o terceiro estado, estão justamente os camponeses, os laboratores, ou seja, aqueles que trabalham. Grupo empobrecido que sustentava a sociedade feudal por meio de seu trabalho e dos altos impostos que pagavam. Posteriormente, temos aqui o segundo estado, tá, gente? Que era justamente os belatores, ou seja, os que lutavam, os que guerreavam, os que batalhavam, tá, gente? Classe privilegiada, detentora de terras que tinha como função, dentro da ideologia medieval, proteger a sociedade. E, posteriormente, temos ali os membros do terceiro estado, da terceira ordem, também conhecida como os clérigos, o clero, que era justamente os que oravam, os oradores, tá, gente? Nobreza, os belatores, clero, os oradores. Eram membros da Igreja Católica que cumpriam funções religiosas, também eram uma classe privilegiada, uma vez que a igreja detinha riqueza, poder e terra, além de não pagar imposto, gente. Então a gente pode dizer que a sociedade feudal estava dividida em três estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Galera, a gente também pode concluir que esses dois estados aqui, clero e nobreza, eles tinham privilégios em relação ao terceiro estado, visto que clero não pagava imposto
recebiam as obrigações feudais dos camponeses e o clero, a igreja também, não pagava imposto. Muito pelo contrário, ela recebia o dízimo dos camponeses e também detinha uma grande porção territorial. A gente pode concluir, então, que a sociedade feudal estava pautada em exploração, visto que o terceiro estado era explorado pelos demais estados, e também de privilégio, visto que primeiro e segundo estado eram privilegiados. Então a gente pode dizer que, segundo essas ordens, essas classes sociais, esses estados, para a sociedade viver em harmonia, uns tinham que trabalhar, uns tinham que batalhar e outros tinham que orar. Vamos compreender um pouquinho quais as principais obrigações que os camponeses, membros do terceiro estado, tá, gente, tinham obrigação de servir em relação aos seus senhores feudais. Vamos lá, gente. Os principais tributos pagos pelos servos. O primeiro tributo, a primeira obrigação dos servos era a talha. O que era a talha, professor? Correspondia, em geral, a mais da metade da produção das terras de uso dos servos. Os servos produziam, como a terra pertencia ao senhor feudal, eles eram obrigados então a pagar grande parte da sua produção para o senhor e essa obrigação era chamada de talha. Vamos adiante, vamos lá, galerinha. A corveia. O que é a corveia, professor? Era pago com trabalho obrigatório nas terras do senhor pelo menos 2 ou 3 dias na semana. Beleza, gente. Outra obrigação do servo era trabalhar para o senhor, nos chamados campos senhoriais, que era um campo exclusivo para uso do senhor feudal. Portanto, outra obrigação do servo para com o seu senhor era justamente ali, do camponês para com o seu senhor, era justamente a corveia. Outra obrigação, vamos lá. As banalidades. O que eram as banalidades, professor? Era o pagamento em produtos pelo uso de instrumentos de trabalho e das dependências comuns do feudo, como moinhos, fornos, celeiros e pontes. As banalidades, como você deve imaginar, era que o servo ou o camponês tinha que pagar para usufruir de certos utensílios ou de certas benfeitorias que estavam ali no feudo. Vou dar um exemplo para vocês. O servo quer usar um moinho. Ele era obrigado a pagar uma taxa para o senhor e essa taxa tinha o nome de banalidade. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Vamos entender como é que se dava os vínculos de vassalagem, tá, gente? Vínculo de vassalagem entre o senhor e os senhores feudais. Dentro da nobreza existia, digamos que, uma hierarquia entre os nobres. E essa hierarquia era bem dividida nos chamados vínculos de vassalagem. Quando um senhor doava um pedaço de terra, por assim dizer, para outro nobre, e esse nobre era obrigado, então, a prestar-lhe um juramento de fidelidade, e essa relação existente entre os senhores feudais, a gente costuma dizer que eram os chamados vínculos de vassalagem, tá, gente? Vamos entender o que é isso, tá, gente? Suzeranos e vassalos. Durante a Idade Média Europeia, as relações de poder entre o rei, os senhores feudais e seus servos constituíam de laços individuais de proteção e obrigação mútua. Na ordem feudal, o que oferecia proteção geralmente possuía um exército e era chamado de suzerano ou senhores. O principal suzerano de um reino era o próprio rei. Abaixo do rei estavam os grandes senhores, os duques, os condes, os marqueses, entre outros. Abaixo desses estavam os senhores de feudos menores e abaixo estavam os cavaleiros. Professor, como é que então era organizado esses vínculos, tá, gente? Digamos assim, tá, gente? Vamos supor que um senhor feudal tem uma grande porção territorial que ele sozinho não pode administrar. E ele então, gente, para dividir as suas terras, resolve doar grande parte das terras, ou melhor, um pedaço do seu território para outro servo, tá, gente? Acontecia então uma cerimônia que a gente costuma chamar de homenagem, onde o vassalo, tá, gente, que era o nobre menos poderoso, por assim dizer, jurava fidelidade e lealdade para com o senhor em troca daquela porção territorial.
Como assim, professor? No que consistia esse juramento? O vassalo jurava fidelidade e caso em uma guerra, uma batalha ou qualquer outra intempérie, ele era obrigado por juramento a então ajudar o seu senhor nessa situação. E essa homenagem consistia basicamente, como vocês estão vendo aqui, galera, em um vassalo, então, colocar geralmente as mãos por debaixo da coxa do Senhor e jurar-lhe fidelidade. E essa cerimônia, mais uma vez, a gente costuma chamar de homenagens. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Os vassalos eram aqueles que juravam lealdade, oferecendo-lhe serviços militares aos senhores, entre outras tarefas. Quase sempre os suzeranos eram proprietários de uma vasta área e distribuíam terras e cargos a seus vassalos, em troca de um juramento de fidelidade. Dentro de seu feudo, o vassalo passava a ser também um suzerano, distribuindo a proteção às posses a outros indivíduos, que, por sua vez, transformavam-se também em vassalos. Então a gente vê que essa relação existente entre o suzerano com o seu inferior, com o seu vassalo, a gente costuma dizer que são os vínculos de vassalagem. Durante toda a Idade Média, o sistema feudal ele prevaleceu através desses vínculos de vassalagem. Então a gente pode ver que, dessa forma, a gente nunca tinha o poder centralizado na mão de uma pessoa só. Existiam vários senhores que mantinham relação entre si através dos chamados vínculos de vassalagem. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Vamos então entender um pouco mais como é que se dava a organização do feudo. O feudo possuía 3 partes básicas, os chamados mansos. O manso senhorial, onde ficavam o castelo e as terras de uso exclusivo do senhor. O manso servil, composto de vários lotes, as chamadas tenências, tá, gente? Que eram entregues aos servos. E o manso comunal, composto de bosques e pastos usados tanto por senhores como por servos. Gente, voltando para mim aqui. Se entre os senhores feudais existiam os chamados vínculos de vassalagem, entre o senhor e o servo, o regime existente era chamado de servidão, tá, gente? Onde a gente já viu, o servo era obrigado, então, a pagar e até mesmo a prestar inúmeras obrigações para com o seu senhor. E o feudo, galera, é dividido em várias porções. A primeira porção que eu trago para vocês é justamente a porção chamada de manso senhorial, que é justamente as terras exclusivas do senhor feudal, que só quem pode usufruir é justamente o próprio senhor feudal. Adiante, para a gente entender a outra porção territorial, a gente vai mostrar para vocês aqui o chamado manso servil, que nada mais é do que a porção territorial sob o usufruto dos servos. Eles poderiam plantar, eles poderiam colher, enfim, poderiam trabalhar para produzir para sua sobrevivência. Lembrando que eram obrigados a pagar a talha, a corveia e também as banalidades. E outra parte do feudo que a gente vai explicar para vocês e conhecer agora era justamente o manso comunal, que era composto por terra que eram usadas tanto por senhores como por servos de forma comum. Essa era a estrutura do feudo, galera. Vamos adiante com o texto. Se a gente já conheceu a estrutura do sistema feudal, a gente vai conhecer agora a grande senhora feudal da Europa, tá, gente? Que era justamente a Igreja Católica, tá, gente? Era a grande senhora feudal porque, afinal de contas, ela era a instituição mais poderosa daquele momento. A gente vai começar a entender um pouquinho da onde vem o poder da igreja. O poder da igreja no medievo, a Igreja Católica era a instituição religiosa dominante na Europa medieval. O poder da igreja medieval esteve presente, sobretudo, no controle de terras e bens. A igreja detinha vastas propriedades de terra e riquezas, graças a doações de fiéis, e isso a tornou uma das instituições mais ricas e poderosas da época. Mediação de conflitos, a igreja frequentemente atuava como mediadora em conflitos políticos e sociais.
Os clérigos eram chamados para resolver disputas entre nobres, reis e outros poderosos. Isso, obviamente, dava grande influência para essa instituição. E influência política, a relação entre a igreja e os governantes seculares, como imperadores e reis, frequentemente envolvia conflitos e alianças. O Papa era uma figura política influente e a igreja desempenhava um papel na coroação de reis e na legitimação do poder dos reis. Então a gente vê que, basicamente, em algumas situações, a igreja estava até mesmo acima dos reis. Até porque, galera, ela tinha o poder espiritual, visto que a influência dos dogmas religiosos estava presente ali grandemente na sociedade. Basicamente, se você fosse um indivíduo que morasse, que vivesse na Idade Média, o pior castigo que você poderia ter era a excomunhão. Se você fosse excomungado, você era afastado tanto da ideia de estar sofrendo, quando morrer eu vou para o céu, como também era afastado do convívio social. A Igreja Católica, galera, era a instituição, de fato, mais poderosa do medievo. E para a gente compreender um pouco mais sobre esse momento, trouxe aqui um vídeo para a gente analisar toda essa influência da Igreja na Idade Média. Vamos a ele, então. E vamos falar sobre a igreja dentro do período medieval. Bom, a igreja ela vai ser a principal instituição do período medieval. É ela que vai ditar as regras do campo social, do campo político e do campo econômico. É importante atentarmos que a igreja ela vai ser a principal detentora de terras, né, dentro do período medieval. E sua expansão como instituição, né, vai ser avassaladora. É dentro do período medieval que a igreja finca, né, as estacas de seu poderio e se estabelece como principal instituição daquele período. É claro que dentro desse período vai haver muitas controvérsias, porém, é dentro do período medieval que a igreja consegue, né, estabelecer-se como principal instituição e principalmente dominar, né, todos os campos, social, político e econômico. Então, gente, a gente viu que a Igreja Católica era a instituição mais poderosa porque tinha ali influência sobre vários aspectos da sociedade. Mas, professor, essa Idade Média durou para sempre? Como é que foi o fim da Idade Média? O que aconteceu? Quais as crises aconteceram para que, de fato, a gente houvesse uma ruptura de momentos e passasse, então, a outros momentos históricos com as sociedades se organizando de outras maneiras? Vamos ver um pouquinho sobre a Baixa Idade Média, o que levou à crise desse sistema feudal. Vamos então a ele, a crise do século XIV. A crise do século XIV pode ser resumida em 3 palavras, tá, gente? Fome, peste e guerras. Vamos entender cada uma para a gente compreender os nuances de cada momento, tá, gente? Fome por quê, tá, gente? Foi resultado da escassez de alimento, provocada pela redução da produção agrícola por causa das intempéries naturais. A gente teve também a peste negra, uma doença que matou milhões de pessoas e espalhou-se rapidamente pela Europa. Os poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos tiveram que trabalhar mais. Isso gerou uma revolta servil que abalou a estrutura do sistema feudal. E também a gente tem as guerras, que eram guerras entre reinos europeus e as revoltas servis, que foram derrotadas pelos reis, que passaram a simples chefes militares governantes pelos reinos. E a gente vê também que aos poucos acontece o que a gente conhece como as chamadas revoluções urbanas. As cidades ganham, através das chamadas rotas comerciais, ganham cada vez mais importâncias. E com o passar do tempo, a estrutura feudal já fragilizada vai ruindo aos poucos. A gente vê então que graças às guerras, à peste e também a fome, as inúmeras crises cíclicas de fome, o sistema feudal, na chamada Baixa Idade Média, tá, gente? Ou melhor, no fim da Idade Média, ela vai, então, aos poucos se
se deteriorando até, de fato, a gente entrar num novo momento histórico, que é justamente a Era Moderna. Beleza, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a gente encerra por aqui.